Amém, irmãos. É uma alegria estarmos aqui mais uma vez para podermos falar da palavra de Deus. Eu quero convidar você a se colocar de pé nesse momento, abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, capítulo 13. Nós leremos do 5 ao 33. Então Jesus passou a dizer-lhes: Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assustareis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Estais vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado em todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupei com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido, naquela hora isso falai. Porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver em cima no eirado, não desça, nem entre para tirar da sua casa coisa alguma. E o que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou até agora e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estais vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Mas, naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando vides acontecer estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estais de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor nosso Deus, bendizemos o teu santo e poderoso nome. Te peço, Pai amado, que o Senhor nos guie durante a ministração desta palavra, Senhor. Em nome de Jesus, mantenha-nos atentos, mantenha a sua igreja concentrada nas verdades, Senhor, nas admoestações da tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Você pode sentar. Essa palavra de hoje, eu não sei se há pessoas aqui que não são cristãs, ou mesmo você que é cristão. Vai ser uma palavra muito difícil de se assimilar e de compreender. Nós só compreendemos isso, só recebemos por ação do Espírito Santo. Tem coisas da Bíblia que a gente consegue receber por raciocínio, por entendimento, né, por pensamento. Tem coisas.
mas tem coisas que só penetram o nosso coração com a ação do Espírito Santo. E por que eu estou falando isso? Porque esse texto que nós acabamos de ler, para alguém que não tem o Espírito Santo, ou alguém que não está atento, são coisas surreais. Estrelas caindo, o sol apagando, a lua deixando de brilhar, o céu rasgando, anjos descendo. E por que eu estou falando isso para você? Para que durante a mensagem você esteja o tempo todo em conexão com o Espírito Santo. Dizendo assim: Espírito Santo, me ensina. Aquilo que você não compreende, Espírito Santo, trabalha no meu coração. São mensagens, na Bíblia tem textos que nós precisamos, não de uma revelação. A gente já trabalhou isso aqui, a gente não precisa de revelação. Tudo que tinha que ser revelado, já foi. Mas nós precisamos que o Senhor nos ilumine, que Ele abra a nossa mente. Uma vez eu vi um videozinho de um japonesinho, uma criança, estudando. Tu já viu esse vídeo? Rola muito na internet. Todas as crianças estão na sala, ele está assim, ó. Nunca viram esse vídeo, não? É um japonesinho? Parece que está no dedo, tipo assim, entra na minha mente. Entra na minha mente. É muito engraçado, mas tem momentos que a gente precisa fazer isso mesmo. Espírito Santo, abre a minha mente. Esclarece a minha mente. Hoje eu vou caminhar de uma forma bem expositiva. Mantenha a sua Bíblia aberta, para que a gente possa ter um entendimento melhor da palavra. Vamos começar lá no versículo 5. E Jesus respondendo, começou a dizer: apesar do livro de Apocalipse falar das últimas coisas, vamos lembrar aquilo que a gente já tem trabalhado aqui, não é somente Apocalipse que fala do tempo do fim. Apocalipse é um gênero literário. Existe o livro do Apocalipse, mas, por exemplo, a carta de Judas é uma carta com gênero literário apocalíptico. A gente vê filmes que a pegada é apocalíptica. Quando a gente vê filmes sobre o fim do mundo, e nem sempre aquele filme está falando de Jesus ou de Deus. Mas há uma leitura apocalíptica. Ezequiel, alguns capítulos de Daniel, de Isaías, são trechos com gênero literário apocalíptico. E em toda a Bíblia, mesmo a Bíblia tendo o livro de Apocalipse, o trecho da Bíblia que mais relata com precisão a respeito do que acontecerá é o texto de Marcos, capítulo 13, que é um texto apocalíptico. Quando os discípulos perguntam a Jesus: Jesus, como será no seu retorno? Como será na sua volta? E aí Jesus vai pedagogicamente falar com eles, às vezes tem coisas que são complexas, mostrando sobre os fatos que sucederão um após o outro. Primeira coisa que Jesus Cristo vai dizer, já no versículo 5, ele vai dizer: olha, cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E aí, durante a mensagem, eu quero que você exercite, e que se você lembrar de coisas, de fatos, em que você já evidenciou, já presenciou, fique atento. Isso significa que já foram cumprimentos de algo que Jesus predisse do que aconteceria. Por mais que seja uma figura caricata, que muitas pessoas tratem com ar de chacota, o Henri Cristo, ele é um esclarecimento de algo que Jesus falou. Muitos viriam dizendo, eu sou o Cristo. O Henri Cristo não é o único. Muitos vieram também. Tivemos, por exemplo, o pastor que faleceu dessa igreja Crescendo em Graça. Esqueci o nome dele, era pastor Paulo não sei o quê. Ele morreu há um tempo atrás. E o pessoal que tatua 666, às vezes vocês veem carros com 666, porque foi um homem, pastor evangélico, que de repente entendeu que ele era a reencarnação do apóstolo Paulo, e que de repente ele entendeu que ele era a reencarnação de Jesus Cristo, e começou a dizer que não morreria, morreu. Hoje a igreja dele acredita que ele não morreu, que ele está inacessível ao olhar humano. Aí a esposa dele foi consagrada a querubim, a Lisbeck, que seria o arcanjo Gabriel, que era a única que tinha acesso ao Jesus Cristo, Jesus homem, aquele cara que fazia assim,
E hoje ela é o Jesus Cristo e eles pregam que Jesus era mulher. Basicamente, esse é o resumo da igreja. Muita loucura. Mas isso é onde que a gente tem ciência. Isso pipoca o mundo inteiro. Já tiveram outros homens que disseram ser Jesus. E é incrível como é que a palavra do engano, por mais ridícula que seja, atrai pessoas. Vamos voltar para o Henrique Cristo? Todo mundo conhece aqui o Henrique Cristo? Conhece? Levanta a mão, quem conhece? Vocês já viram as Henricretes cantando? Que coisa pavorosa que são aquelas mulheres, elas fazem, como é que dá o nome? Quando você pega uma música e bota outra letra, elas fazem paródias da Whitney Houston, da Mariah, e sei o que, o Henry, mas aquele homem atrai multidões. Aquele homem atrai multidões. Veja, estamos já diante de fatos que Jesus Cristo falou. Muitos se dirão ser o Cristo, enganando as pessoas. E o Henrique, pastor, mas ele é um falsário, salafrário? Não, não é. Essa é a questão. O diabo engana as pessoas que estão sendo conduzidas por eles e também engana, inclusive, a eles. Eu lembro uma vez assistindo um pastor que pegou um avião, já falei isso com vocês aqui, e quem estava no avião? Um Henry. E o Henry, por causa da santidade dele, você vê que ele não pega no microfone, tem sempre alguém segurando o microfone para ele e tal. E aí no avião ele senta no banco do meio e ele compra a passagem do banco das laterais, dos três da frente e dos três de trás, para que ninguém fique perto dele, por causa da santidade dele. E aí esse pastor pediu para se aproximar, permitiu que ele se aproximasse. Aí esse pastor perguntou para ele, ele falou assim: Henry, você sabe que todo mundo debocha de você, porque você diz que é Jesus Cristo. Isso não te afeta? Aí, não. Aí ele, por que isso não te afeta? Ele, há 2000 anos atrás, quando eu estive aqui, fizeram a mesma coisa. Ele acredita. Ele acredita realmente, ele não é um falsário. Ele não é um picareta. No devaneio dele, ou na debilidade mental, ou no engano que Satanás colocou nele, ele acredita que ele é Jesus Cristo. Muitas coisas dessas já rolaram dentro de igreja. Muitas. Já fiquei sabendo de casos de um pastor que tinha que se deitar, que quis se deitar, não é aquele do Fantástico, que quis se deitar com a irmã, porque daquele nascimento nasceria Elias, que é o Elias que viria primeiro. Veja, Jesus Cristo vai dizer assim: olha, fiquem atentos para que ninguém vos engane. E Jesus Cristo não está dizendo isso para pessoas comuns, ele está dizendo isso para os discípulos deles. Está lá em Marcos 13, versículo 4, a gente estava lendo no versículo 5. Ele vai dizer, olha, Pedro, Tiago, João e André. Quem são esses 4 discípulos aqui? Trabalhamos os 12 apóstolos aqui. É o primeiro pelotão, o pelotão mais íntimo de Jesus. Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dizem-no quando serão essas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? E aí Jesus Cristo diz, olha, primeira coisa, muitos virão em meu nome. Muitos, inclusive, virão dizendo que sou eu. Lucas 21, versículo 8 diz, disse então ele, vede, não vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo sou eu, e o tempo está próximo. Não vá, portanto, a eles. Não os siga. Não sigam esses homens. Versículo 7. E quando ouvirdes de guerra e de rumores de guerra, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Versículo 8. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes e tribulações. Estas coisas são os princípios das dores. O que são as guerras, queridos? As guerras são os gritos dessas... Quando Jesus Cristo vai dizer princípio das dores, ele está fazendo alusão a uma mulher que está pronta a parir. Veja, todo parto ele é sofrido, assim como a volta de Jesus Cristo vai ser um momento sofrido. Sabe, Jesus Cristo fala isso. Serão dias difíceis. O dia do Senhor será um dia em que a terra vai gemer. Desculpa os visitantes chegarem aqui, nos visitando numa pregação, no momento de uma pregação tão pesada, mas o Evangelho trata desses assuntos. E é importante, porque a gente está muito acostumado ao Evangelho dos Cheetos, que é fofo. Eu gosto de Evangelho de requeijão. Sabe aquela coisa que, o culto é maneiro? Igual eu falei aqui na igreja outra vez, do meu amigo que está começando a frequentar uma igreja. E ele falou assim, poxa, a igreja lá é tão legal, nem tem pregação. É tão legal, nem tem pregação. Esse é o evangelho que muitas pessoas
estão querendo. Então, as guerras que nós estamos vendo é a sociedade, é o mundo gritando nesse parto. Jeremias 4, versículo 31 vai dizer: porquanto ouço uma voz, como de uma mulher que está de parto, uma angústia, como a de que está com dores de parto do primeiro filho, a voz da filha de Sião, ofegante, que estende as suas mãos, dizendo: ó, ai de mim agora, porque já minha alma desmaia por causa dos assassinos. O que nós estamos vivendo hoje? Estamos de cara aí com a guerra da Ucrânia e da Rússia. Ah, pastor, esse é o sinal? Não, não apenas. Desde que eu sou pequeno, que a gente presencia guerras. Minha infância foi marcada pela imagem do Saddam Hussein, depois pela imagem do Bin Laden. São muitas guerras acontecendo em todo o mundo. Algumas são noticiadas, algumas são mais evidenciadas, mas hoje, atualmente, segundo a ONU, existem mais de 30 regiões do mundo em guerra. Não é só a Ucrânia que está em guerra. O mundo todo está em guerra, em conflitos por disputas de território, por motivações religiosas, por questões éticas, por controle de recursos naturais, sabe, por áreas onde tem petróleo, por áreas onde tem água, questão de agropecuária. A guerra está espalhada pelo mundo. E qual seria a cura para a guerra? A única cura para a guerra é o amor. A verdade é essa. A única cura para a guerra é o amor. Mateus 22, 36 ao 40. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ó, eu amo a Deus e, como consequência disso, eu amo o quê? Ao meu próximo. Por que eu amo? 1 João 4, 19 e 21. Nós o amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso, pois não há quem ame a seu irmão, a qual viu, pois quem não ama seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? E deles temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Então, esse amor, ele é uma graça comum. Existe a graça salvadora, existe a graça salvífica e existe a graça comum. O que é a graça comum? São atributos de Deus que foram comunicados à criação, ao homem. Por que o homem ama? Porque Deus comunicou esse atributo dele a nós, enquanto humanidade. Não estou falando enquanto filhos, não. Então, o ímpio, o ateu, ele ama, ele é capaz de amar, porque Deus comunicou, ele transportou essa graça comum. Só que nós estamos diante de um problema. Por quê? Porque nós amamos. Por que nós amamos? Porque Deus comunicou essa graça comum à humanidade. Por que nós amamos? Porque nós amamos a Deus. Porque Deus nos amou primeiro. O que você acha que vai acontecer com uma sociedade que cada vez mais ensina que não se deve amar a Deus? Nós amamos a Deus, nós amamos ao nosso irmão, porque nós amamos a Deus. E porque Ele nos amou primeiro. E hoje nós temos uma sociedade que quer desqualificar e retirar Deus da existência e me ensina que eu não devo amar a Deus. Que isso, Sandro? Nunca ninguém me ensinou a não amar a Deus. É claro que ensina. É claro que ensina. João 14, 15 e 23, 14, 15 e 23 vai dizer assim: se me amais, guardados os meus mandamentos. Versículo 23, Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e nele faremos morada. Eu não tenho como amar a Deus se eu não guardar o seu mandamento. Logo, quem diz que ama a Deus, mas não concorda, não guarda a sua palavra, não guarda o seu mandamento, é mentiroso. É mentiroso. Pastor, eu vou mais. Como é que eu sei da lei de Deus? Como é que eu sei do mandamento de Deus? Lendo a Bíblia. E aí eu vou ter um monte de crente que nem lê a Bíblia. Que nem lê a Bíblia. Que sequer se interessa. Como é que está o amor desse crente para com Deus? Como? Aqui a gente vai resolver, por inclusive, vários problemas. Olha, eu amo porque Deus me amou primeiro. E aí, como Deus me amou, eu amo meu irmão. Beleza. Se eu amo a Deus, eu guardo os seus mandamentos. E aí eu vou te falar.
Por exemplo, casamento que tem problema, não tem Bíblia nesse casamento. Marido que maltrata a esposa, não tem Bíblia na vida desse cara. Mulher que é insubmissa, que maltrata o marido, essa mulher não lê Bíblia. Filho que desobedece mãe, não lê Bíblia. Pai que espanca filho, não lê Bíblia. A ausência da palavra de Deus faz com que a gente desqualifique todas as ações que o amor geraria em nós. Nem vem, irmão, nem vem. Nem vem querer dizer que você maltrata, que você xinga a tua esposa e você é um leitor da Bíblia. Tu não é. Tu não é. Porque se você guardasse o mandamento, você amaria Deus. E se você ama a Deus, Deus te daria a capacidade de amar cada vez mais. Isso é óbvio. Por que muitas pessoas sofrem? Porque não leem a palavra de Deus. Continuando. Então, um coração vazio das leis de Deus, ele é um coração o quê? Cheio de pecado. A gente tem muitos jovens aqui, ó, jovens bonitos, pessoal bonito, Isaac bonito. Como que é? Eu falo na juventude, não que o adulto não peque, mas há uma grande atração, sedução para atrair a juventude. Eu dou aula para jovens. Como que eles são atraídos por nada, por algo que é vazio. E às vezes você vê assim, e às vezes a gente vê tantas igrejas assim, não, vamos fazer um acampamento, vamos fazer isso, vamos fazer... Não discordo, não quer dizer que a gente não vai fazer mais para frente quando a igreja estiver mais bem estruturada, com mais jovens, mas são essas coisas, são esses fervos, são essas festas que fazem com que eu seja crente, que eu seja cristão, é porque eu fui para o encontro, é porque eu fiquei sem falar, é porque eu fiz... Não é. Salmo 119, do 9 ao 11, vai dizer, como purificará o jovem o seu caminho? Você que está aqui, lutando contra o pecado. Às vezes você fala assim, você quer fazer tratamento, você quer fazer terapia, você quer ir para um curso, um seminário, eu quero vencer esse pecado, e um monte de igreja te vende um montão de coisa, você vai para o YouTube, e o YouTube está lá, como vencer a pornografia, parará, para coisas que nem gente que crente é. E Davi vai dizer, olha, como que purificará o jovem o seu caminho? Ele vai dar a resposta, observando conforme a sua palavra. Vai para a Bíblia. Porque quanto mais de Deus eu tenho dentro de mim, menos de mim mesmo eu tenho em mim. Eu escrevi isso no texto na minha pastoral passada, dizendo que a igreja não deve ser inclusiva. A igreja não é feita para ser inclusiva mesmo, não. A igreja tem que incluir nada. A igreja precisa ser receptiva, inclusiva não. Por que a igreja vai ser inclusiva? A igreja, na verdade, ela é excludente. A igreja não tem que me incluir. A igreja tem que me receber. Compreende a diferença? Não, pastor, não estou entendendo. Vamos lá. Quando eu digo que a pessoa é inclusiva, a escola é inclusiva, você está dizendo que você vai receber a pessoa do jeito que ela é, respeitando o que ela é, né, da sua orientação sexual, a sua questão partidária, sua questão cultural. Só que o evangelho não é assim. O convite do evangelho é que a gente venha e a gente deixe de ser aquilo que a gente é. O convite do evangelho é que o Sandro que chegou morra, que a velha criatura suma, para que uma nova criatura possa existir. Que balela de inclusão é essa na igreja? Um monte de igreja moderninha, não, nós somos inclusivos. Que isso? Se a nossa maior luta é retirar o velho santo dentro de mim e dizer, olha, convém que Deus cresça e que eu diminua. Onde tem inclusão nisso, gente? Um coração sem a palavra de Deus é um coração que vai tender para o pecado. Observando conforme a tua palavra, com todo o meu coração, eu te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. É isso. Um coração vazio das leis de Deus é um coração pronto para produzir guerra, irmão. Tiago 4:1. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto? A saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? As guerras partem do nosso coração. E qual será a grande cura para este mundo que cada vez mais se avoluma em guerra? Só há uma cura. Se o que o mundo quer é paz, me desculpe o John Lennon, com toda a sua sapiência em produzir música, mas aquela música dele, Imagine, é uma ignorância. Dizer, imagine um mundo sem paraíso, sem nenhum inferno debaixo de nós. É fácil, é só você tentar. Me desculpe, com toda, eu não vou dizer sapiência, mas com toda, não tenho palavras, a habilidade que a Anitta tem. Se você, uma vez eu estava, não sei se era no Carrefour, e eu vi um clipe da Anitta, e era um clipe muito bonito, muito colorido, e mostravam crianças do Japão, da China, da África,
E o coro é assim, lá, 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 lá. E eu sei que um pessoal, de vez em quando, principalmente na época de Copa do Mundo, faz umas músicas assim, meio que tipo de união, né, mundial. A Shakira, às vezes, faz um... Ah, tá. Aí o nome da música da Anitta, Medicine. E eu vendo aquele clipe bonito, um montão de criancinha japonesinha. Falei, gente, deve ter uma mensagem bonita. Ela canta em espanhol, né? Fui traduzir. A melhor parte da música da Anitta, em Medicine. Medicine. Tipo, ela propõe a cura para o mundo. Ela propõe a cura para os povos, para as guerras, para as lutas. E o que é a cura para o mundo que está em guerra, segundo a Anitta? Nádegas balançando como gelatina. Fui rebuscado, tá? Porque a palavra que ela usa não são nádegas. Segundo a Anitta, todo o problema mundial. Eu não sei porque, por exemplo, ela não vai para a Ucrânia. Ela poderia ir para lá, certo? Calma aí, gente. Resolveu, pô. Resolve. Tem guerra lá, manda a Anitta. Nádegas balançando como gelatina. Vai lá, filho. Porque segundo a letra dela, todo mundo vê o clipe, né? Segundo a letra dela, é o que o mundo precisa. É o que, glúteos gelatinosos. Glúteos flácidos. Veja isso, irmão. Para um mundo que está em guerra, só há uma solução. E essa solução é paz. E se eu falo de paz, só há um que pode me garantir isso. Jesus Cristo diz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Crede em Deus, crede também em mim. O que vai curar este mundo é o retorno do príncipe da paz para essa terra, irmão. Não são glúteos flácidos. O que esse mundo precisa é de Jesus Cristo. Versículo 9. Olhai por vós mesmos, porque vos entregarão a concílios e sinagogas, e sereis açoitados, e sereis apresentados perante presidentes e reis por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Veja que Jesus está falando, olha, olhai por vós. O que ele está dizendo? Fiquem atentos. Fiquem atentos. Vocês serão entregues a autoridades. Vocês serão perseguidos. Vocês sofrerão. Vocês serão açoitados. Palavra dura hoje para nós, nosso coração hoje. Talvez nossos visitantes nem nunca mais queiram voltar aqui e pensar assim, essa igreja do demônio. Que o meu pai me trouxe aqui nessa noite? Para perturbar a minha alma? Que seja. Que saiamos daqui perturbados, irmãos. O evangelho faz isso conosco. Nos tira dessa área de conforto. Sabe? Ele aflige mesmo a nossa alma. Se for para nos perturbar, que nos perturbe, irmão. Que nos mova. Agora, o que Jesus Cristo está falando aqui no versículo 10, ele vai dizer, mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado dentre todas as nações. Toda perseguição é um alto-falante para o evangelho. Toda perseguição é um alto-falante para o evangelho. Então, se em algum momento você perceber que você está sendo perseguido por causa do evangelho, fique feliz. Fique feliz, porque o evangelho vai ser pregado. Vai ser pregado pela tua vida. Mas eu nem preguei nada, eu só chorei e amei. Foi a sua pregação. Foi a sua pregação. Porque, irmãos, ninguém morre por uma coisa que não acredita. Aí, o evangelho já está aí há 2022 anos, segundo a conta. Como é que esse evangelho persiste até hoje? Com tanto crente morrendo em arenas de leões, com tantos apóstolos, missionários padecendo, irmão. Ninguém se entrega assim por uma causa que não acredita. Veja, todos esses homens sofreram, e quanto mais a igreja sofreu, mais o evangelho ecoou. E o evangelho ecoa, muito mais veemência quando a igreja sofre do que quando a igreja está em conforto. O verdadeiro evangelho ecoa muito mais quando a igreja é perseguida do que quando a igreja está no conforto. E a prova disso foi o que eu falei. Temos hoje igrejas confortáveis. Meu amigo do trabalho, muito feliz por estar numa igreja que nem tem pregação. A igreja é tão legal, tão legal. Cara, é muito boa a igreja. O pastor nem prega. Olha que igreja maneira. Esse evangelho está ecoando lá? Não. Não está ecoando lá. Versículo 11. Quando, pois, vos conduzirem e vos entregarem, não estejais solícitos de antemão, pelo que haveis de dizer, nem premediteis mais o que vos for dado naquela hora. Isso falai
Porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Querido, a igreja que vai passar por essa tribulação, a igreja que vai vencer essa tribulação, e daqui a pouco eu digo que vitória é essa, a igreja que vai vencer essa tribulação não é a igreja que tem um corpo de advogados, não é uma igreja que tem muito dinheiro, não é uma igreja que tem muito intelectual, canal de televisão, rádio, não é a igreja que tem muitos seguidores. Jesus Cristo tinha seguidores pra caramba, e assim que ele apertou o seu discurso, todo mundo foi embora. Seguidores são assim, meu irmão, eles estão lá, deu mole, eles te cancelam, e se ficar com raiva ainda viram seus haters, são seus inimigos, não basta cancelar, vai te detonar, vai acabar contigo. A igreja que vai ser vencedora na tribulação não é a igreja que tem a maior bancada no Congresso, não é a igreja que tem mais vereadores, não é a igreja que inclusive tem o seu próprio presidente, não é. A igreja que vai vencer o período de tribulação é a igreja que falará sendo conduzida pelo Espírito Santo, é a igreja que for movida pelo Espírito Santo, ou seja, é tempo de nós buscarmos o Espírito Santo, porque é Ele que irá falar. Não é a igreja, Ele falará. Jesus Cristo disse, olha, o Espírito Santo falará. Não precisa se preparar. O que eu vou dizer? Não se prepare de antemão, porque quem vai falar através de você é o Espírito Santo. 1 Coríntios 2, 10 a 15. Mas Deus revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas por sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que não são espirituais. Não se aprende, não se ensina as coisas do Espírito Santo, a gente se apropria com busca, com desejo, convidando o Espírito Santo, com oração. Por que você acha que é tão difícil orar, irmão? Não, pastor, não é difícil. Você está falando isso, irmão, é que você está mentindo, me desculpa. É fácil orar, irmão? Fala a verdade. Não, irmão. Qual foi a tua última oração aí em casa, que você parou orando? Vem que você gosta, eu oro ali na louça. Não, o momento que você para orar, aquele momento mesmo de buscar o Espírito Santo, sabe, de chorar na presença de Deus, é luta, meu irmão. Tudo contribui para que a gente não faça. Quando a gente acorda, quando a gente vê o dia já foi embora, e sequer a gente falou com Deus. E sequer a gente fala com Deus. Agora, foi por falta de tempo? Não. Porque todo mundo fala, não, pastor, minha vida é corrida, não é nada. Não é nada. Tem uma fala do pastor John Piper que eu adoro. Na época não tinha Instagram. Se tivesse, ele teria citado. Ele falou assim, no último dia, o Facebook e o Twitter serão instrumentos na mão de Deus. No dia do juízo, serão instrumentos na mão de Deus, para provar que ninguém deixou de buscá-lo por falta de tempo. Porque a gente está aqui, assim, o tempo todo, o tempo inteiro. O entretenimento está roubando momentos que a gente poderia ter com Deus. E a pessoa fala, não, mas eu não tenho tempo. Temos tempo. Temos tempo. Versículo 12 e 13. E o irmão entregará à morte o irmão e o pai ao filho. E levantar-se-ão os filhos contra os pais e os farão morrer. E sereis odiados por todos, por amor do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Olha o que Jesus Cristo está dizendo, queridos. Olha, um irmão vai entregar um irmão para morrer. O teu colega, o teu amigo, vai te entregar para morrer. Que isso, pastor? Que isso, pastor? Você acha que não? Então tá. Vou dar exemplo aqui, Isaac, porque trabalha comigo. O André também trabalha comigo. Stephanie. Gente aqui que trabalha junto. Luciano. Todo mundo tem gente trabalhando junto. Beleza. Você imagina a gente viver num lugar onde que a perseguição religiosa foi permitida. Estamos vivendo um período da grande tribulação. Estourou. E aí entram pessoas lá na escola que a gente trabalha, e dizem assim, olha, ou entrega quem é crente aqui para morrer, ou vai morrer todo mundo. Você acha que eles não vão nos entregar? Fala a verdade. Que isso, pastor? Mas eles gostam muito da gente, são jovens também. Vocês acham que eles não vão nos entregar? Você acha que eles vão morrer para defender um cristão? Não irão. Não irão. Irmãos não crentes entregarão.
Pais entregarão seus filhos, filhos entregarão seus pais. Isso é a palavra de Jesus Cristo. Passaremos por traições, irmão. Passaremos por traições por causa do nome de Jesus Cristo. Mateus 24, 12 ao 13. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Veja, mais uma vez aqui a gente vê a graça comum que Deus nos deu, sendo anunciada como necessidade para a volta de Cristo. É isso que está dizendo, olha, a maldade vai crescer, a maldade vai crescer, o desamor, o amor vai diminuir. Hebreus 10, 35 ao 39, por isso não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Quantos dos nossos irmãos estão retrocedendo? Agora aí vi um cantor evangélico, cantando numa igreja inclusiva, pedindo desculpa. Me desculpa por não ter aceito o convite a cantar outros aqui, minha mente era muito fechada. Homens, figuras evangélicas, sabe, que estão retrocedendo. A igreja está retrocedendo. E Hebreus é claro, nós não somos daqueles que retrocedem, mas dos que creem e são salvos. É desse que nós somos. Apocalipse 2, 10 a 11. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Por que você acha que esses textos estão na Bíblia, irmão? O que você acha? Qual é a lógica da igreja se aliançar com ideologias, se aliançar com políticas? Não, porque a gente vai... Eu tenho um amigo que ele fala assim, não, Sandro, João Batista morreu com a cabeça na bandeja de prata. Eu falei, tá vendo? Ele errou. Eu falei, ele errou? Ele botou a cabeça dele a prêmio. Porque ele poderia ter ficado calado. Ninguém nem perguntou a opinião de João Batista. Certo? Lembra da história? Mas ele ficava assim, adultério, hein? Ele ficava lá para o imperador, adultério, hein? Gritando, adultério, hein? Aí Herodias vai lá, quer a cabeça desse cara. João Batista colocou literalmente a cabeça dele a prêmio. E aquele meu irmão fica assim, não, tá vendo? A gente tem coisa que a gente não tem que falar, não. Temos sim, irmão. Temos sim, Salmo vai dizer, bem-aventurado aquele que jura com dano próprio, ainda assim não muda. Tem dano que a gente precisa passar. Fui almoçar com o Isaac e com o Mateus. O Isaac já tinha saído. Quando a gente estávamos pagando a conta, eu vi uma empresa, não sei qual é a empresa, era um pessoal que tinha uma empresa que estavam com a mesma roupa e eles tinham um crachá. E a correntinha do crachá era um arco-íris. Dava a entender que deve ter tido um evento, tipo assim, de apoio a alguma ideologia LGBTQI+, chia e granola, alguma coisa assim desse tipo, né? E aí todos estavam com aquele crachá. E aí eu fico pensando, todos os funcionários foram consultados, foram perguntados? Será que aquele que não queria usar o crachá será respeitado? Eu sou professor. Será que no momento em que a minha escola fala assim, Sandro, estamos numa campanha aqui, e nós passaremos uma semana usando uma blusa do arco-íris em apoio à ideologia de gênero. Eu, enquanto cristão, preciso estar pronto a sofrer o dano. Me mande embora. Me mande embora. Você está entendendo isso, irmão, que eu estou falando? Que a gente acha que é uma coisa longe de nós, mas não é. Não é. Em qualquer momento a gente pode estar exposto a isso. Em qualquer momento a gente pode estar exposto ao momento de confessarmos a Cristo ou negarmos, ou retrocedermos e usarmos muitas desculpas. Que isso? Será que Deus quer que eu perca o meu emprego? Mas e a escola do meu filho? Aí o plano de saúde da minha filha? Quem falou, irmão? Quem falou? A gente está falando de perseguição, irmão.
Nós estamos falando de um período de tribulação, irmão. História é essa? Será que Deus quer que minha família sofra por amor a Ele? Quer. Bem-aventurado se for sofrer de perseguição por amor ao meu nome. Você tem dúvida? Então sai com a resposta. Ele quer. Ele quer que a tua família sofra, Ele quer que teu filho sofra, Ele quer que teu filho perca a escola. Ele quer, irmão. Porque a questão de Cristo não é aqui. Apóstolo Paulo disse, nós esperamos Cristo apenas desta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Nossa promessa não é para aqui. Nossa promessa é vencermos a segunda morte. Apocalipse 2, do 10 e 11. Lucas 21, do 12 a 19. Mas antes de tudo isto, prenderão e perseguirão vocês. Então os entregarão nas sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. E aí ele vai dizer, será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. Toda perseguição ecoa o evangelho do Senhor. Mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender, pois eu lhes darei palavras e sabedoria a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes, amigos. Eles lhe entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabeça escapará. E é perseverando que vocês obterão a vida. Aleluia. É assim, eu não sei se você já leu o Salmo 91 numa perspectiva menos triunfalista, menos pagã, né? Porque tem gente que adora lidar com os textos da Bíblia como se fosse Harry Potter, né? Porque crente se amarra numa mágica. Crente adora uma mágica. Ih, rapaz, o que tem de crente que cata aí, ó, a porta de oração, que a irmã tem uma oração que bate um tambor forte, o Espírito Santo desce. Tem crente que adora essas paradinhas, meu irmão. Adora. A irmã do coque do manto. Ela revela tudo. Revela tudo. Eu não sei se talvez você faça aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo. Fica assim, ó. Talvez você use textos de Salmos assim. Agora, se você ler Salmos 91 numa perspectiva escatológica do fim, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia. Ele está dizendo que não vai ter flecha? Ele está dizendo que não vai ter pavor? Vai ter flecha. Só que a gente não temerá. Nós não temeremos. Nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens ao seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em nenhuma pedra. Você pisará o leão, a cobra, pisoteará o leão forte, a serpente, porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim, eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei. O que é vida longa, irmão? É alusão à eternidade. E lhe mostrarei a minha salvação. Veja que o salmista está dizendo, olha, o mundo todo está um caos. O mundo todo está um caos. Mas o Senhor dará ordem aos seus anjos para que você não tropece em pedra. O que nós lemos nesse texto de Jesus Cristo? Tanta tribulação, mas quando ele descer, ele virá com os seus anjos, e os seus anjos reunirão toda a igreja de toda parte, de todas as extremidades da terra. Todo mundo estará vivendo a grande tribulação, mas como diz Apocalipse, ele nos livrará do momento da tribulação. Ele é o nosso refúgio, irmão, é na sombra do Altíssimo. Maus rumores nós ouviremos, guerra nós presenciaremos, mas nós estamos guardados na sombra do Altíssimo. Não é... Às vezes, antigamente as pessoas falam assim, vai pregar sobre Apocalipse. Nossa, eu lembro, os adolescentes tremiam, irmão. Somente na época que a gente passava aquele filme Inferno em Chama. Quem viu o Inferno em Chama aí?
Viu? É tosco pra caramba, né? Mas eu passei pros meus filhos assim mesmo. Vem cá ver, o inferno chama. Aparece um demônio com uma cuequinha de praia assim, ó, dando pirueta. Aí a gente fala, não quero ver isso não, vai ver assim. É assim, não, é pior. Qual a diferença? A diferença é que parece até que o inferno é parque do demônio, né? E não é. A gente ficava aterrorizado. Mas a gente tem promessa do Senhor, meu irmão. Inclusive para estes dias. Versículo 14. Ora, quando vós virdes a abominação... Tá colocando o texto, Isabela? Quando vós virdes a abominação do assolamento, que foi predita por Daniel, o profeta está onde não deve estar. Quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Lá em Macabeus, capítulo 1, a partir do versículo 54. Está procurando não, né, Isabela? Não tem Macabeus na Bíblia, você sabe, né? Ah, ok. Tadinho. Eu ia fazer esse bullying com o Bruno. Porque Macabeus é um livro apócrifo da Igreja Católica. Ok? Pastor, mas tudo que está naqueles livros é mentira? Já falamos isso aqui. Não. Uma frase de um reformador muito boa que eu gosto. Há o valor de se estudar os livros apócrifos, mas eles devem ser estudados com o cuidado de quem procura ouro na lama, porque há muita coisa circundando. Mas o livro de Macabeus, ele relata politicamente o período de Daniel, de coisas que o livro de Daniel não relata. E vale a pena a gente ler esse trecho de Macabeus, capítulo 1, versículo 54. No dia 15 do mês de Quisleu, do ano 145 da era grega, o rei Antíoco mandou construir a abominação devastadora em cima do altar do templo. Construíram altares pagãos na cidade de Judá. Ofereceram incenso em frente das portas das casas e nas ruas. Rasgaram e queimaram também todos os livros da lei que encontraram. E quando encontravam alguém que tinha um livro da aliança e que obedecia à lei, mandavam matá-lo, de acordo com a ordem do rei. Assim, durante vários meses, esses homens abusaram do seu poder e perseguiram os israelitas que encontravam nas cidades do país. No dia 25 de cada mês, ofereciam um sacrifício no altar pagão que havia sido construído em cima do altar do templo, de acordo com a ordem do rei. As mulheres que mandavam circuncidar os seus filhos eram mortas com os meninos pendurados nos seus pescoços. Também matavam as filhas dessas mulheres e os homens que tinham circuncidado os meninos. Muitos em Israel resistiram firmemente e não comeram nada impuro. Resolveram que morreriam, mas não deixariam que qualquer comida os tornasse impuros e nem profanariam a aliança sagrada e morreram. Agora vamos para a profecia que Jesus Cristo está falando a respeito de Daniel. Daniel 11, 31, 34. Dele saíram forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo por algum tempo. Ao caírem, eles serão ajudados com um pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Daniel 12, do 7 ao 13. Ouviu o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas se cumpririam. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse, meu senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu, vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois de todo o tempo em que o sacrifício diário for tirado, e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1.290 dias. Bem-aventurado aquele que espera e chega até 1.305 dias. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás ao fim dos teus dias, te levarás para receber a tua herança. Veja o que Deus está falando para Daniel. Quando um abominável, e quando o apóstolo Paulo vai dizer que esse é o anticristo, ou a besta, quando um abominável estiver no lugar onde ele não deve estar, e que lugar é esse? Na casa de Deus.
Então, no período ali de Macabeus, no período de Daniel, houve uma incursão contra o povo de Israel e eles ofereceram sacrifícios pagãos dentro do templo para ofender ao Senhor. E agora veja o que Daniel falou. Isso foi somente na marra? Foi não, irmão. Muitos foram seduzidos por quê? Por lisonjas. O que é lisonja? Jó diz assim: eu jamais usaria de lisonja, porque de certo o Senhor me mataria. Há um tempo atrás aqui eu preguei quatro quintas-feiras só sobre lisonja e como que a lisonja é demoníaca. Às vezes você fala assim: eu estou lisonjeado. A lisonja é o elogio de alguém que quer algo de você. Mas Macabeus diz que as mulheres que circuncidavam, que levavam seus filhos para o ensinamento, elas eram mortas com seus filhos pendurados no pescoço. Sim, mas não era o primeiro processo. Qual era o primeiro processo? Ganhar seu coração. Ei, nada a ver. A igreja a gente pode fazer de uma forma diferente. A gente pode não falar muito mal da ideologia de gênero. A gente pode falar menos mal daquela pessoa que está em adultério. Vamos ganhar os jovens. Não fica falando disso não, porque senão a gente vai perder o baterista. O baterista está fazendo sexo com a menina do violino. Aí a gente vai... Não, é lisonja. Não estou falando aqui da igreja não, tá, irmão? Está repreendido. Mas é lisonja agora. Aqueles que não sucumbiram, aí, irmão, vão morrer. E é assim que a igreja... Tadinho do baterista. E é assim que a igreja está caindo. A igreja está sendo seduzida. Pastor Sandro, mas o anticristo ainda não se estabeleceu, mas o espírito dele já está entre nós. O espírito de anticristo já opera entre nós, muitos anticristos já se levantaram, e qual é o grande desafio da igreja? Perceber quando o abominável, as coisas abomináveis entram na igreja. A igreja se preocupa muito. Bruno brincando de apertar botão. Né, Bruno? Perdi até a linha de raciocínio. Vamos lá. Já achei. A maior parte da inquietação na igreja é quando as pessoas falam assim: ah lá, está pegando o crucifixo, usando o crucifixo para penetrar o ânus, como houve naquela marcha gay. Está profanando as coisas santas. É terrível. A gente se chateia. Mas eu vou te falar uma coisa que é muito pior do que profanar coisas santas. Sabe o que é? É santificar coisas profanas. A gente se incomoda muito quando profanam coisas santas, mas a igreja não se incomoda com processos que santificam coisas que são profanas. A igreja está incluindo coisas dentro dela que profanam o Senhor, que ofendem ao Senhor. E assim a gente vai santificando. A gente vai santificando pecados, compreende? A gente vai santificando coisas que desagradam ao Senhor. Versículo 15 ao 20. E o que estiver sobre o telhado não desça para casa, nem entre em tomar coisa alguma da sua casa. E o que estiver no campo não volte atrás, para tomar as suas vestes. Mas ai das grávidas e dos que criarem naqueles dias. Orai, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno. Porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou até agora, nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. Queridos, muitos se confundem nesse texto, porque Jesus Cristo, ele está olhando para uma cena, que são cenas idênticas, só que Jesus Cristo está olhando para o passado, ele está olhando para o presente e ele está olhando para o futuro. Qual é o passado que ele está olhando? Rei Antíoco, o abominável que profanou o templo. Qual é o presente que ele está olhando? A destruição do templo, o cerco de Roma. Quando a profecia que ele fala assim: olha, esse templo aí, ó, em 3 dias não restará pedra sobre pedra. 70 anos depois, o que acontece? A destruição do templo. E ele está olhando para uma condição futura. Que condição futura é essa? A volta dele, a figura do anticristo. Jesus Cristo, nesse momento aqui, ele está falando sobre 3 situações ao mesmo tempo. Porque as 3 prefiguram e as 3 têm a mesma forma de como acontecerá a vinda do Filho do Homem. Agora, se ele está olhando para as 3 cenas e está tratando as 3 cenas, os 3 episódios da mesma forma, me desculpe,
os dispensacionalistas, que acreditam que a igreja vai ser arrebatada e aí todo mundo vai sofrer. Ah, meu Deus do céu, corta o dedo, marca da besta. Não, queridos. Jesus Cristo é bem claro. Se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, por causa dos eleitos que ele escolheu. Você acha realmente que a igreja não vai passar pela tribulação? Então discute isso com Jesus, porque ele fala que vai. Ele diz que vai. Ele diz que vai. Mas também da onde que vem o dispensacionalismo? Da onde que vem o dispensacionalismo? Isso aí, eu vi um pastor falar, e eu achei muito legal. O dispensacionalismo nasce na América do Norte. O americano gosta de sofrer? Gosta não, irmão. Gosta não, ele detesta. Então, para eles, arrebatamento, não quero sofrer não. Sobe a igreja e o povo que se lasca, a gente já vai estar no céu. O norte-americano quer sofrimento, não é? Você acha que uma teoria dessa sairia da África? O povo que já sofre pra caramba, né? Vira para um africano, irmão, o pessoal que está lá nos países árabes, ó, vai vir a tribulação. Ele, pensei que já estava. Vai piorar? Porque eu pensei que já estava. Numa perspectiva capitalista, mercantilista, filhão, os caras não querem sofrer, eles afetam até a questão doutrinária. Não, eles vão para o céu, eles que sofram. Aí eu vou estar no gozo com o Pai Celeste. Não, Jesus Cristo disse, olha, por causa dos eleitos, meu Pai vai abreviar esse tempo. Bem, versículo 21. E voltando aqui. A gente teve em Daniel, nós tivemos em Daniel a figura das mulheres mortas com seus filhos pendurados, e em Jesus Cristo, qual é a figura dela? Quando Jesus Cristo vai dizer assim, olha, ai das que estiverem grávidas por muito tempo. O pessoal fala assim, não, é porque na hora do arrebatamento, quem estiver grávida, como a criança é santa, a criança vai ser arrebatada e a mulher vai morrer de hemorragia. Eu ouvia isso. E tu acredita que eu acreditava? Não, irmão. Um dos historiadores israelitas, que muito contribuiu com o Flávio Josefo, ele relata, eu já falei aqui naquela pregação, quando eu preguei sobre aquele tema da pregação foi Não Chores por Mim. Quando Roma cercou Israel no período de Jesus Cristo, e não entrava comida, não entrava nada, porque eles queriam matar o povo de fome. Há uma cena em que 2 soldados entram na casa de judeus, porque eles sentiram o cheiro de carne assada. E eles queriam saber como que aquela carne tinha entrado. E aí Flávio Josefo vai dizer que um soldado entra na casa e sai vomitando. Por quê? Porque ele presencia a mãe comendo o próprio filho. Jesus Cristo, quando está carregando a sua cruz, e ele vê aquelas carpideiras, aquelas mulheres que eram pagas para chorar em velório, e elas chorando, Jesus Cristo já sabia do que viria. Jesus Cristo, com a cruz nos seus ombros, olha para aquelas mulheres e diz assim, olha, não chores por mim, chore por você. Não chores por mim. Vocês não imaginam o que acontecerá com vocês. Jesus Cristo, com a cruz no ombro, está se preocupando com aquele povo. Está sendo acuspido e açoitado e tendo pena do que aquelas mulheres viveriam. E essa palavra ainda vale para os nossos dias, irmão. Quando eu falei para a Liriel, meninas que querem ser mães, mas esse é o mundo em que os filhos virão. Essa é a realidade que nós enfrentaremos e que o filho da Liriel enfrentará. Estamos portas à grande tribulação. Versículo 21. E então, se alguém vos disser, eis o Cristo, ali não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios, para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Mas vós vede, eis que de antemão vos tenho dito isto. Olha o que Jesus Cristo fala, irmão, olha, tenham cuidado, aparecerão falsos profetas, e eles farão prodígios, sinais. Quantos crentes são enganados por isso? Que isso, pastor? Eu vi. Desculpa, pessoal da internet de casa. Eu vi, ele orou, a perna cresceu. Não tinha perna, pastor. Eu fico feliz, irmão, que não tinha perna. Mas Jesus Cristo diz, olha, virão falsos profetas. Eles farão sinais e farão prodígios. Deus tem poder, meu irmão, mas Satanás também tem. Muitas curas que estão acontecendo aí, estão acontecendo por poder de Beelzebu, por Satanás, irmão. Mas eles falam que é em nome de Jesus. Qual Jesus? Não, mas ele falou que é Jesus, mas qual Jesus? Lembra de quando Jesus chega para Pedro e fala, Pedro, o que diz o povo acerca de mim? Pedro fala assim, Senhor, uns dizem que você é Jeremias, outros dizem que você é Elias,
Outros dizem que você é João Batista. E ele fala assim, você, Pedro? Ele fala assim, você é o filho do Deus vivo. De qual Jesus? Eu não sei de que Jesus eles estão falando, irmão. Porque se eles estão distantes na Bíblia, se o estudo das Escrituras, se o estudo da Bíblia é ausente nessas igrejas, não, mas lá não tem culto de doutrina, não, mas tem culto de milagre. Grande probabilidade de que o Jesus que cura lá não é o Jesus que me resgatou na cruz. Isso sou eu que falo? Não, é Jesus. Muitos falsos profetas virão, farão sinais e prodígios. Você se impressiona porque alguém ora e uma pessoa ressuscita, ou porque alguém é curado? Você deveria se impressionar com a palavra de Deus. Deveria se impressionar com a palavra de Deus, é com o poder de Deus e com a transformação que ela promove dentro da pessoa. Eu não quero generalizar, mas o que adianta a pessoa ser manca? Eu era manco, estou manco já há um tempão. Meus alunos, às vezes, os meus alunos falam, manco. Eu falei, estou manco, mas vou para o céu mancando. Lá ele me conserta. O que adianta, irmão? O que adianta ser curado, irmão? Para entrar no inferno correndo? Eu não consegui andar. E agora? Agora já estou. Larga a muleta, corre aí. E o que adianta, irmão? Se for para servir o Senhor, amém. Agora, se não for para servir o Senhor com genuinidade, filho, vai correndo para o inferno. Essa é a verdade. Continuando. 2 Tessalonicenses 2, Jesus, para esse relógio, adormece o cérebro dos meus irmãos. 2 Tessalonicenses 2, de 8 a 15, apóstolo Paulo vai falar sobre esse homem abominável. Veja que Jesus Cristo vai dizer, se possível, ele enganaria até os escolhidos. Paulo aos Tessalonicenses vai dizer, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Está sendo curado, mas não está ouvindo sobre o que realmente precisam ser salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação e fé na verdade, para que também vos chamou mediante o nosso evangelho, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai o que? As tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra ou seja por epístola. Jesus Cristo vai dizer, olha, ele, se possível, enganaria até os escolhidos. Só que o que o apóstolo Paulo vai explicar? Enganaria se fosse possível, mas não é. Não é, porque aqueles que foram escolhidos desde antes da fundação do mundo para serem santos e fiéis a Deus. Se fosse possível, mas não é. Versículo 24. Ora, aqui, deixa eu me dar uma pausa aí, eu tenho nesses 2 minutos que eu tenho para terminar essas 4 folhas que me faltam. Às vezes, bichinha, ficou assustada ali, ela falou assim, meu Deus, né? Às vezes eu vejo esses filmes de Apocalipse, Jesus Cristo voltando, né? E o inferno se levantando, e os demônios, a gente gosta de umas paradas meio de Spielberg, né? E os anjos viram assim, Jesus, né? Aí o Gabriel voa e o pau cantando, é ou não é? Batalha do Armagedon, grande guerra. Aí eu sempre tive um pensamento, irmão, eu falei assim, cara, é muito crédito pro demônio, não é? Que parada de batalha é essa, pá, de anjo contra demônio, não sei o quê? Eu falei, pô, mas o diabo está com essa moral toda? Não, mas ele vai perder, mas tudo bem, mas ele está com essa moral toda? Aí quando eu li esse texto aqui, ó, cadê, irmão? Que eu acabei de ler. Ah, meu Deus. Jesus. Cadê onde eu falei sobre o sopro da boca?
Eu acabei de ler. Meu Deus, se achar aí, me avisa. O texto vai dizer que... versículo 8. Né? Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Eu vou te explicar como é que vai ser essa última batalha, irmão. Vai ser assim, ó. O céu rasgou, Jesus voltou. Todos os demônios, o anticristo, a besta e Satanás. Vão lutar, aí vem Jesus. Acabou a guerra. Aí fica os crentes, esse pessoal que é do manto. Ué, mas era só isso? Mas é isso aí. É o que o texto diz, meu irmão. Vai ser pelo sopro da sua boca. E quem não for soprado, vai ser só pelo susto. Já viu o pessoal que infarta de susto? Porque a Bíblia diz assim, olha, Jesus o matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. E Jesus Cristo voltou. Caiu. Tá nervoso só porque eu cheguei? Morre. Essa é a última batalha. É porque o pessoal é dispensacionalista, né? Fica vendo aqueles negócios assim, não, batalha. Não. Jesus é o dono de todo poder, meu irmão. Satanás não tem condição nem de levantar um braço contra Jesus Cristo. Essa aqui é a última batalha de Jesus. Meu Deus. Versículo 28. Não, versículo 24. Ora, naqueles dias depois daquela aflição, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, as forças que estão nos céus serão abaladas. Então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os seus anjos e ajudará os seus escolhidos, desde os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Veja, queridos, olha, serão coisas assim catastróficas. Porque você vê, aí o que está dizendo aqui? Olha, estrelas cairão do céu. O que está falando disso aqui? São cometas, meu irmão. Estrelas cairão do céu. Mas vai descer asteroide na terra, na floresta, meu irmão. Vai descer asteroide no mar, grandes ondas vão varrer a terra. Será, meu irmão? Olha, nem Spielberg, em toda a sua criatividade, conseguiria imaginar como seria o dia da volta de Jesus Cristo. Daniel 7, 25 ao 27. Ele proferirá palavras contra o Altíssimo. E aí, agora você vai entender por que o seu coração se entristece tanto quando a gente vê coisas ruins acontecendo. Ele proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e as leis, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo e a metade de um tempo, mas depois se assentará no tribunal para tirar o domínio e para destruir e consumir até o fim. Versículo 28. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já o seu ramo se torna tenro e brota as folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. O que Jesus Cristo está falando aqui? Ele está falando dele mesmo. Jesus Cristo usa muita figueira. Ele está falando, olha, aprendam, eu estou ensinando a vocês. Versículo 29 ao 33. Assim também, vós, quando virdes sucederem estas coisas, sabeis que já está perto as portas. Na verdade, vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. E aí, você diz assim, ué, pastor, eu não entendi, mas o tema da sua pregação não era é chegado o tempo? E aí, como é que o senhor encerra a metade da pregação? Dizendo que a gente não sabe quando é chegado o tempo. Realmente, quando Jesus Cristo volta, a gente não sabe. Pode ser agora. Pode ser daqui a 30 minutos. Pode ser que nem tenha amanhã. Pode ser que a gente nem chegue em casa. Mas existem algumas horas que já foram chegadas para o povo de Deus. Por exemplo, essa é a hora que o Ministério de Louvor pode subir. Mas não é dessa hora que eu estou falando, não. Apocalipse 22, 17. Olha aí, ó. Deus ligando aí. Apocalipse 22, 17 diz: o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, vem. Aquele que tem sede,
venha, e quem quiser receber de graça a água da vida. É a hora de nós desejarmos a volta de Jesus Cristo mais do que tudo. Isso é a hora. Essa hora já chegou. A hora de desejarmos a volta de Jesus Cristo já chegou. A hora é agora. Vou perguntar para você. Você aqui, ó, você deseja que Jesus Cristo volte hoje? Porque essa hora já chegou. Essa hora já chegou. Se você está aqui nessa noite e quando a gente fala da volta de Jesus Cristo, você não deseja, algo precisa ser reparado na tua fé. Porque essa hora já chegou. Porque o Espírito e a noiva dizem vem. Quem é que diz vem? Aquele que deseja que seja agora. Pode não ser, mas por mim seria. Pelo Espírito Santo, seria. Pela Igreja de Jesus Cristo, seria. E se você está aqui nessa noite, desculpa se eu vou te perturbar, que te perturbe. Se você sair daqui nessa noite, eu te pergunto, você quer que Jesus Cristo volte agora? E você lá dentro, por mais que você não fale, você sinta, não, pastor, eu não queria. Duas coisas terríveis estão acontecendo na tua vida. O Espírito diz vem. E se você não tem esse desejo, é porque a sua vida está distante do Espírito Santo. Porque o Espírito diz vem. O texto diz também que a noiva também diz vem. E se eu te pergunto, você deseja que Jesus volte hoje? E você fala não, é porque além de você não estar em comunhão com o Espírito Santo, você também não faz parte dessa noiva. Porque quem é noiva, quem é igreja, diz vem. Quem é noiva e quem é cheio do Espírito Santo, olha para o céu e diz, vem Jesus, Maranata, ora vem Jesus. É isso que o apóstolo Pedro diz na sua carta de 2 Pedro capítulo 3, apressando a volta de Jesus Cristo. Eu e você precisamos apressar a volta de Jesus Cristo. Ué, pastor, eu posso apressar a volta de Jesus Cristo? Posso. Por que ele não voltou ainda? Ele é claro aqui no texto. Ele não voltou porque ele é longânimo. Porque ele não quer que ninguém pereça e que todos cheguem ao arrependimento. É por isso que ele não voltou. Porque Deus quer salvar. Porque ele está contendo a sua própria ira para que muitas pessoas venham ao arrependimento. Como é que eu apresso a volta de Jesus Cristo? Pregando o Evangelho. Eu não sei se é a hora de Jesus Cristo voltar, é agora. Mas eu sei que é hora de eu apressar a sua volta, pregando o Evangelho. Porque eu sei que cada pessoa que eu ganho para Jesus Cristo, eu acelero o retorno do Messias. Eu encurto o tempo da espera. Eu sei, eu não prego as pessoas apenas porque ela seja salva. A minha salvação, o meu desejo de ver Jesus Cristo, aleluia, o meu desejo de abraçar o meu Jesus, faz com que eu pregue, porque eu sei que cada pessoa que se rende, Jesus Cristo lá no céu, ele fica assim, eu fico imaginando assim, pai, não, vamos descer. Ele fala, não, vamos esperar, tem mais gente para ser salva, e aqui embaixo ele fica, não, Jesus Cristo, vem, e lá em cima, não, Deus, não, mas eu quero salvar, então vamos pregar, vamos ganhar minha casa, vamos ganhar meu marido, vamos ganhar minha esposa, vamos pregar, porque assim a gente apressa a volta de Jesus Cristo. É tempo de apressarmos a volta de Jesus. Apocalipse 22, 20, aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente, venho sem demora, amém, vem Senhor Jesus. Em último lugar, eu não sei se a hora de Jesus Cristo voltar é agora. Eu não sei se eu estarei no céu agora. Mas é a hora de adorarmos na perspectiva da eternidade. Já chegou. Porque o reino ainda virá. Mas ele já foi plantado dentro dos nossos corações. Então, por mais que eu ainda não esteja no plano da eternidade, eu já adoro,
e já o louvo como se estivesse lá. Eu louvo a Jesus Cristo com a minha mente no céu, pensando nas coisas lá de cima. João 4, 23, 26. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou o que falo contigo. A gente fica assim, não, que no céu nós vamos cantar maravilhosamente. A gente se comporta, quando a gente faz isso, a gente se comporta com essa mulher. Jesus já falou assim, olha, a hora é agora, a hora é agora. Sabe, o Pai procura pessoas que o adoram em espírito e verdade, é agora. A hora de rasgar o coração é agora. A hora de se quebrantar é agora. A hora de chorar nos pés de Jesus é agora, meu irmão. Aí nós nos comportamos como essa mulher, não, eu sei, um dia Jesus Cristo vai voltar. Um dia Messias vai voltar, a gente vai cantar para todo sempre. Jesus falou, não, é agora. Sou eu que estou falando contigo. Não vai ser na minha volta, eu já estou na sua frente. Quem é que está aqui, meu irmão? Quem é que está presente aqui nesta hora? A Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali ele estaria. Me diga quem é que está aqui, meu irmão. Diga o nome de quem é que está aqui. Jesus Cristo de Nazaré está aqui no nosso meio. Então a hora de adorarmos é agora. É agora, irmão. Aleluia. 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 Vamos adorar.